Olá, meu salgadinho de negatividade. Olá, minha notícia ruim. Seja bem-vindo a mais um episódio dessa bodega aqui. Eu sou o Sobrevivente e lê essas notícias aqui comigo. Não é só você. Todo mundo está cansado de consumir notícias. A fadiga informativa é uma tendência global em que as pessoas evitam consumir notícias, cansadas da negatividade, desinformação e sensação de impotência. Meu Deus, tão novo. O excesso de conteúdo gera ansiedade e desconfiança na mídia, levando muitos a buscarem fontes mais simples. Outra notícia aqui, o que é doom scrolling? Como o excesso de notícias negativas pode causar danos no cérebro? É brincadeira, né? É cérebro, eu sei. O termo ganhou popularidade no pandemônio. Característica do cérebro humano faz com que prestemos mais atenção a informações preocupantes. Notícias ruins não faltaram em 2024. Vandalismo no Planalto, enchentes no Rio Grande do Sul e desvivamentos na BR-116. Consumo exagerado de notícias ruins traz risco, diz especialista. Hábito pode levar o indivíduo a um estado de vigilância extrema e obsessão pelo perigo, deixando mais intensa a ansiedade e o estresse. Outra notícia. Notícias negativas podem deflagrar, quem é que usa essa palavra? Até crise existencial. Conhecido como doom scrolling, hábito pode mudar a forma como vemos a humanidade. E por último, a geração Z sucumbiu. Quem é que fala sucumbiu, pelo amor de Deus? A telefobia. 56% dos jovens acreditam que ela está associada a sempre receber notícias ruins. Como tentativa de reverter a situation, uma faculdade britânica decidiu lançar um curso para ajudar os jovens a superarem o medo. Com tudo isso daqui, vamos para o nosso mapa mental em que eu vou conversar com você do porquê que brasileiros são viciados em notícias negativas, porquê que brasileiros são viciados até mesmo em negatividade de forma geral. Porque já faz um tempo que eu recebo, com uma certa razão, críticas ao meu canal. Sim, vamos lavar roupa suja agora. Sempre chega alguém e fala: Sobrevivente, você só fala de tema ruim. Sobrevivente, eu entro no seu canal feliz, seu desgraçado, com as vozinhas e saio com depressão profunda. Ai, Sobrevivente, eu gosto de você, mas tá complicado te acompanhar. E eu sei que isso é um saco, o fato de eu trazer só tema negativo, de eu trazer só tema depressivo, mas isso tem um propósito. Eu não faço isso porque eu adoro destruir o seu dia. Eu não faço isso porque eu tenho o prazer de te deixar pra baixo. Eu faço isso por dinheiro. porque vídeos negativos geram mais visualizações. Então tem gente que reclama assim: ai, Sobrevivente, eu não gosto dos seus temas negativos. Aí quando eu trago um tema positivo, eu tenho lá 2 views, uma minha e uma da minha mãe. Então assim, não rola também. Então notícias negativas geram mais visualizações. Então, se eu quiser dar uma vida digna à minha família, eu tenho que me sujeitar a fazer isso, porque a gente nasceu numa cultura que valoriza a violência. A gente tem, por exemplo, os programas policiais que você assistiu muito na sua infância e talvez seu pai assista até hoje. Tem o Linha Direta, que as crianças tinham medo. Tem também as séries americanas de serial killers. Tudo isso faz parte do nosso passado no Brasil e do nosso presente também. A gente é acostumado, tem gente que gosta de ver gore, por exemplo, em grupos no Telegram ou no WhatsApp. Tem gente que tem prazer em ver desgraça, e isso é meio pesado, na verdade. Mas por que isso acontece? Por que brasileiro é tão viciado em notícias negativas? O que a gente pode fazer para perder esse vício? Como é que você pode usar esse vício ao seu favor? Essas e outras perguntas vão ser respondidas nesse vídeo aqui. Mas antes, por favor, coloca um oi sobrevivente aí nos comentários, só para me ajudar no engajamento, por favor, porque o meu canal, ele está falindo, então me ajuda a dar alguma esperança para esse criador de conteúdo. Vamos lá, vamos parar de zoar, tá? Vamos seguir aqui adiante. Por que o brasileiro é assim? Por que a gente é viciado em notícia negativa? A gente é viciado em notícia negativa porque o brasileiro, assim como muita gente no mundo, né, tem uma tendência natural a prestar mais atenção em notícias negativas. Assim, é o padrão do nosso cérebro. Só que no nosso caso, meu amor, tem uns temperos culturais que deixam isso tudo bem mais forte. Por exemplo, a gente cresceu vendo programas policiais no horário do almoço, tipo Cidade Alerta. A gente ficava ouvindo o Datena gritar: me dá imagens, me dá imagens. Eu tô gripado, então é perfeito pra falar imagens, porque eu nem tô forçando, é imagens mesmo que eu tô falando. Enquanto a gente via tragédia atrás de tragédia. Ou então tinha o Linha Direta, que era basicamente um terror psicológico disfarçado de jornalismo. Eu lembro que crianças tinham muito medo do Linha Direta. Tinham medo da vinheta, inclusive. Eu tenho medo do mapa mental morrer, como acabou de acontecer, né? Que ódio! Ah! Me desculpe, eu já me recuperei. Eu tô bem já. A grande questão é que esses programas viraram parte do nosso dia a dia.
quase um costume da nossa geração. E por quê? Porque programas assim, com negatividade, vendem muito bem. Mas por que programas assim vendem bem? Já parou pra pensar nisso? Sobrevivente, você tem notícia ruim? O nosso cérebro não vai querer notícia ruim, então por que esses programas vendem bem? E aí que tá, vamos para os nossos 5 fatores aqui que explicam do porquê que a negatividade, na verdade, é desejada pelo seu cérebro. A verdade é que o ser humano, ele é programado para reagir mais forte às emoções negativas do que às emoções positivas. Isso vem lá da época das cavernas, onde prestar atenção no perigo significa continuar vivo. Hoje, por exemplo, isso se traduz em cliques, audiência e vício, porque a notícia ruim chama a atenção porque ativa partes do nosso cérebro ligadas ao medo, à ansiedade e à sobrevivência. A gente reage com muito mais intensidade ao medo e isso acaba prendendo a nossa atenção. Tem uma série de estudos feitos que explicam como isso acaba ocorrendo com notícias. Por exemplo, o estudo de 2001 do Paul Rosen e Edward B. Reisman. Que inglês maravilhoso. Enfim, no artigo Negativity Bias, Negativity Dominance and Contagion, que foi publicado na Personality and Social Psychology, os autores exploraram como é que os humanos tendem a dar mais peso a informações negativas do que positivas. Então eles sugerem nesse estudo que essa tendência da gente focar no que não presta pode ter bases evolutivas, onde prestar mais atenção às ameaças aumentaria as chances de sobrevivência. A gente tem outro estudo aqui do John T. Cacioppo e os colaboradores. Por que eu falei Cacioppo como se fosse outro idioma? Mas enfim, tem o João. O João, ele falou o seguinte no estudo Negative Information Weights More Heavily on the Brain. The Negative Bias in Evaluative Categorizations. Meu Deus, que título longo, parece aqueles mangás ruins, sabe? Que tem um título absurdo, enfim. Foi publicado no Journal of Personality and Social Psychology. Ai, os pesquisadores... Eu tô com tanto saco cheio de ler as coisas em inglês. Os pesquisadores utilizaram potenciais relacionados a eventos, os ERPs, para demonstrar que o cérebro humano responde de forma mais intensa a estímulos negativos em comparação com estímulos positivos de intensidade semelhante, ou seja, o nosso cérebro, ele realmente capta melhor a negatividade. A gente acaba focando muito mais nesse aspecto negativo. E tem também o último estudo de 2019 do Stuart Soroka, do Patrick Forney e Lilaknir. Ai meu Deus do céu, mais palavras em inglês. No artigo Cross-National Evidence of Negativity Bias in Psychological Reactions to News, publicado nos Proceedings of the National Academy of Science, os autores conduziram um estudo em 17 países, cara. Eles estavam buscando analisar as reações em indivíduos ao consumirem alguns tipos de notícia, e eles descobriram que, de forma geral, as pessoas apresentam reações mais fortes a notícias negativas do que as positivas, dando a gente entender que o viés de negatividade que a gente tem é um fenômeno global, ou seja, o nosso cérebro funciona desse jeito. E isso aqui foi só o primeiro ponto, tá? Só para explicar que o nosso cérebro é programado para reagir mais forte às emoções negativas. O segundo ponto é sobre a catarse. Não é aquele site que você vai lá para patrocinar o seu criador de conteúdo. A catarse, caso você nunca tenha ouvido falar, não tem a ver com catarro, calma, é quando a gente sente uma emoção muito forte, por exemplo, como medo, raiva, tristeza, ódio, tesão. E ao viver essa emoção, parece que a gente alivia algo que estava preso dentro da gente. Sobrevivente, quando eu tô com tesão, eu realmente alivio algo dentro de mim. Calma, seu safadinho, esse aqui é um canal de família. Um exemplo prático da catarse é quando você chora assistindo Marley e Eu. Sim, você chorou, eu sei que você chorou. Se você não conhece esse filme, tente não chorar e você vai chorar amargamente. Depois que você chora assistindo Marley e Eu, não procura spoiler, tá, do filme, mas depois que você chora, você se sente meio esvaziado, no bom sentido, porque esse filme teve um efeito catártico em você. É igual também quando você fica com raiva do Griffith, melhor, né? Lembrando que ele fez com o Guts e com a Casca. Fenton maldito. Se você não leu Berserk, você não faz ideia desse filho da... O mesmo acontece quando você vê uma tragédia na TV, se assusta, comenta com alguém e meio que sente que colocou essa emoção pra fora. No caso das notícias negativas, elas fazem a gente sentir medo, indignação, raiva, ódio ao Lulo ou ao Biruliro. E quando a gente fala disso com os outros, quando a gente reclama, quando a gente até compartilha, acontece esse alívio emocional. Coloquei alívio, emociona. Isso é catarse.
É esse sentimento de que você liberou uma demanda emocional através de uma notícia negativa. Catarse não acontece só com coisas ruins, tá? Mas como a temática do nosso vídeo é sobre negatividade, a gente acaba vinculando muito a notícias negativas aqui, mas catarse pode ser positiva também, tá? Então é por isso que, sem perceber, a gente se vicia em notícia ruim, porque parece que extravasa alguma coisa interna nossa. E eu sei, é uma parada meio... sobrevivente não faz sentido, sim. Mas tem explicações biológicas e psicológicas e fisiológicas para isso. Sobrevivente, mas por que o ser humano busca catarse? Eu nunca ouvi falar disso na minha vida, eu nunca ouvi falar de catarse. Eu vi o site que você patrocina os youtubers. A gente busca catarse sem nem perceber porque ela dá uma sensação de alívio emocional. É bizarro, né, como é que o nosso cérebro funciona? Porque a gente chora num filme e depois respira fundo. A gente grita no trânsito, chama o desgraçadinho motoqueiro que quebrou o seu retrovisor e você sente um alívio depois. Você assiste uma tragédia e pensa, cara, ainda bem que não foi comigo. Você se revolta com uma injustiça no jornal e vai comentar com todo mundo. Tudo isso é o seu cérebro tentando organizar as emoções bagunçadas. A gente vive muita coisa todo dia, mas nem sempre consegue digerir tudo. Então a catarse é uma espécie de limpeza que a sua mente faz para lidar com um pouquinho do excesso de emoções. Outra coisa que influencia nós brasileiros a sermos meio bitoladinhos com notícias negativas é a influência americana. Pensa comigo, o Brasil consome cultura americana desde sempre. A gente assiste filmes, notícias, séries, livros, documentários, até o jeito de fazer política e fazer marketing é um jeito meio norte-americano de fazer. Então junta tudo isso com o fato de que a mídia nos Estados Unidos é mestre em transformar tragédia em entretenimento. Sabe aqueles programas tipo o Cops, American Most Wanted, documentários de crime, assassinatos, serial killers, tudo isso? Sabe todo esse conjuntinho de coisa de desgraça que não presta que a gente assiste? Tudo isso é vendido como entretenimento. Não é só pra informar. Quando a gente vê na Netflix, Ted Bundy, a gente vê, meu Deus, qual é o nome daquele outro cara que transformava as pessoas em zumbi, tentava, né, no caso, era Jeffrey Dahmer, né? A Netflix não traz pra gente como se fosse, ai meu Deus, como é terrível, traz como se fosse entretenimento. Porque eles descobriram que medo, choque e curiosidade mantêm as pessoas coladas na tela, e pessoas coladas na tela significam o quê? Blim, blim, dinheiro, né? Então, claro, o Brasil importou esse estilo, mais uma vez falando Linha Direta, né? Porque o Linha Direta foi inspirado nesse formato. A estética, a narração sombria, a trilha sonora pesada, tudo isso lembra um filme de suspense. Era jornalismo? Era, mas também era show. As pessoas assistiam como quem assiste novela. Meu Deus, será mesmo que o Chico Picadinho fez o picadinho de suas vítimas e colocou em coxinhas? Só que, claro, tudo isso com crimes reais. Além disso, muita emissora brasileira copiou esse ritmo frenético de urgência. Comandante Hamilton, comandante Hamilton. Me dá imagens de o que está acontecendo no centro de São Paulo. A polícia está perseguindo os traficantes. Comandante Hamilton. Sempre tem essa estética de repórter correndo atrás de bandido, tudo ao vivo, direto do helicóptero. Tudo isso vem dos Estados Unidos. Isso não é, ai meu Deus, é a cultura brasileira. É também, mas assim, é a influência dos Estados Unidos. E tem outro ponto, os Estragos Unidos vendem muita ideia de que o mundo é perigoso, que o cidadão precisa se proteger, que o mal está sempre à espreita. Isso gera uma cultura do medo. E o Brasil foi pegando isso também, pouquinho em pouquinho, né? E hoje a gente vive num país cheio de problemas reais e ainda por cima imita essa lógica de quanto mais medo, mais audiência. Ou seja, a influência americana não criou o problema, mas deu um empurrão bem bonitinho aqui no Brasil. Pegou o brasileiro que já vivia esses problemas de insegurança, violência e criou isso num formato de mídia viciável com adrenalina, tensão, tesão e aquele, ai meu Deus, eu preciso saber o que vai acontecer, que cola a gente na tela. Meu Deus, eu estou comendo palavras hoje. O quarto motivo para nós brasileirinhos sermos viciados em notícias negativas é que a gente fica mais próximo do nosso lado animal. Quando a gente se vicia em consumir... Meu Deus, ninguém me leva a sério. Quando a gente se vicia em consumir notícia negativa, como tragédia, crime, desgraça, a gente se aproxima do nosso lado mais primitivo, do nosso lado uga-uga. Aquele lado animal, instintivo, que reage antes de pensar. Miau! O lado que a gente esconde das outras pessoas. Eu tô brincando, mas é sério, tá? A gente tem um lado mais instintivo, um lado mais sério, um lado mais animalesco. E ver notícias negativas acaba aproximando a gente desse nosso lado.
Isso tem tudo a ver com o que a psicologia evolutiva explica, porque o cérebro humano foi moldado durante milhares de anos para detectar ameaças, fugir do perigo e garantir a sobrevivência. Ou seja, nosso cérebro não foi feito para paz e calmaria. Não foi feito, ai meu Deus, para tranquilidade, para uma lagoa, para caçar patinhos. Peraí, ninguém caça patos. Pessoas caçam patos? Pelo amor de Deus, ninguém caça patos. Mas é por isso que quando você tá bem de vida, você continua arrumando problema, continua arrumando sarna pra se coçar, porque o seu cérebro ele quer um problema, ele quer um caos, ele quer alguma coisa que estimule ele. Então, o nosso cérebro foi feito para vigiar o ambiente o tempo todo, esperando por problema. Então, quando a gente vê uma notícia ruim, o cérebro interpreta como se aquilo fosse uma ameaça direta, mesmo que seja do outro lado do mundo, do outro lado da tela, né? Isso ativa a amígdala. Sobrevivente, a amígdala da minha garganta. Não, a amígdala do seu cérebro, que é a parte do seu cérebro responsável por processar o medo. A amígdala, ela entra em alerta. Ela que separa aquele alarme de... luta ou fuga. Luta ou fuga. Eu tentei simular o efeito Doppler agora com a minha voz, mas... não deu certo. Se você não sabe o que é efeito Doppler, você tá faltando nas aulas de física. Mas enfim, é graças à amígdala que o coração acelera mais que o relâmpago Marquinhos, os músculos ficam tensos, a respiração muda. E é o modo de luta ou fuga quando você vê, por exemplo, um cachorro enorme, quando você vê um pitbull na sua frente, pronto para te atacar. Sua amígdala entra em ação e a sua amígdala vai definir, na verdade, é seu corpo de forma geral, se você vai lutar contra o pitbull ou se você vai fugir. Então, esse é o nosso cérebro reptiliano falando mais alto. Sobreviventes somos répteis. Não, é porque é um lado mais animal, né, do cérebro. Agora, junta tudo isso com o nosso querido B.F. Skinner, em que ele fala da teoria do condicionamento operante. Isso aqui é clássico nas aulas de psicologia, né? Então, quando uma ação gera uma sensação, seja boa ou ruim, a gente se acostuma com ela e isso vira um hábito. A notícia ruim, por exemplo, por mais pesada que seja, gera adrenalina, gera engajamento, gera catarse. Agora você já sabe o que é catarse. E o cérebro entende, opa, isso aqui me dá uma sensação forte, eu vou procurar mais disso. Eu preciso falar mal do Lully, eu preciso falar mal do Biruleiro. Eu preciso dessas notícias. E o resultado disso, a gente vira um animal em alerta. Ui, um animal sim. Mesmo dentro de casa, eu ia falar, mesmo dentro de casa, a gente fica consumindo tragédia após tragédia, porque isso torna a gente mais animalesco e dá uma vazão para esse nosso lado mais animal. A gente tem também o quinto motivo de por que nós brasileiros somos viciados em notícias negativas. O quinto motivo é que a negatividade é uma arma política e aqui, aqui vamos começar a falar sério. A política se alimenta da negatividade porque ela sabe que isso prende a atenção das pessoas. Quando você vê o Lulu versus o Biruliro, isso acende a raiva, o ódio, as emoções negativas, as emoções intensas, o medo, e tudo isso gera engajamento. Nesse estado, a gente presta mais atenção, a gente compartilha mais, a gente comenta mais, e quando alguém sente raiva, medo ou indignação, o cérebro ativa o modo de alerta. Aquele modo que eu falei da outra vez, isso gera engajamento. Aí o que acontece? O algoritmo das redes sociais percebe esse padrão de engajamento que gera, né, através de notícias negativas. E tudo isso se torna um ciclo vicioso, porque se você para mais tempo no vídeo com alguém gritando, acusando, apontando o dedo, a plataforma entende que aquilo te interessa e começa a te mostrar mais desse tipo de conteúdo. Já os políticos, os partidos e os influenciadores aprenderam a utilizar isso da maneira correta para te enganar, para manipular você, para fazer você, sabe, dar views para as pessoas. E aqui eu me sinto um pouco culpado, porque eu sei que se eu colocar um tema bem negativo, eu vou ter mais visualizações. Teve uma semana que meu vídeo mais visto foi o vídeo que eu falei mal do Lula. Então assim, cara, as pessoas querem também... Eu poderia ter colocado isso no mapa mental, mas as pessoas querem que alguém também desabafe por elas, que alguém grite por elas. E a política é especialista em fazer isso. Porque a política virou um teatro do medo. Um medo do inimigo, o medo da esquerda, o medo da direita, da extrema esquerda, da extrema direita. E o pior é que enquanto a gente gasta energia brigando, compartilhando tragédia, apontando os culpados, quem tá no poder segue tranquilo. Os políticos continuam de boa enquanto a gente serve de massa de manobra pra ficar brigando. É por isso que eu não brigo com esquerdista nem com direitista. Eu sou odiado pelos dois. Porque ao invés de debater ideias, as pessoas vivem em guerra constante. Sempre tem um escândalo novo, uma ameaça nova, uma urgência fabricada, uma cortina de fumaça. Sempre tem alguma coisa pra encher o nosso saco e fazer a gente lembrar que a gente tem um inimigo.
E a gente nunca pensa que os inimigos são os políticos, a gente pensa que o inimigo é quem pensa o contrário da gente, porque isso mantém a população bem ocupadinha emocionalmente e impede que ela respire, reflita ou planeja contra os desgraçadinhos em Brasília. Esse é o problema. Porque todo esse teatro do medo que a política forma criam discursos que te fazem sentir que o inimigo tá vencendo. Cara, quem é de esquerda acha que a direita tá crescendo no país, quem é de direita acha que a esquerda tá crescendo, tá acabando com as crianças na escola, que tudo vai acabar se você não reagir agora. Não é por mim, sobrevivente, é pelos meus filhos, é pelos meus filhos! E a pessoa cai nessa loucura de, calma, você não percebeu que tudo isso é feito pra manipular você? E mesmo quem é mais racional acaba caindo nessa loucurinha, porque o conteúdo é feito pra atingir a emoção e não pensamento lógico. Sobrevivente, que intenso! Eu finalmente entendi! Ué, por que isso aqui tá fora do lugar? Meu Deus, eu tirei esse lugar, onde é que fica? Será que foi daqui? De onde eu tirei isso? Eu vou colocar aqui. Quem tiver acesso ao mapa mental depois que me perdoe, eu não lembro onde é que isso aqui tava. Sobrevivente, então eu tenho que parar de ver notícias negativas? Eu tenho que me desinscrever do seu canal e morar no meio do mato, sobrevivente? Calma. Calma. A grande questão mesmo é o equilíbrio. E detalhe, minha voz tá piorando, mas eu vou terminar esse vídeo. Tenha paciência. Me dê imagens. O problema não é ver notícia ruim. O problema é você se afogar nisso sem perceber. Quando a gente consome só tragédia, só medo, só revolta, o cérebro entra num ciclo viciado em adrenalina e isso desgasta você. Isso vai corroendo o seu emocional e a sua saúde mental sem nem você notar. Só que as coisas boas da vida, as coisas maravilhosas, as coisas mais good vibes, elas são mais silenciosas. Enquanto notícias ruins gritam, notícias boas chegam de mansinho. A real é que o mundo tá cheio de merda, é verdade, né? Não dá pra olhar pro mundo e falar, ai meu Deus, que lindo, não dá, a vida é uma merda, a existência é uma merda. Mas a vida também tá cheio de coisa boa. E essas coisas boas, elas não gritam, elas não fazem barulho, elas não dão ibope. Então a gente precisa escolher ver essas coisas positivas. Porque se a gente for depender só dos algoritmos das redes sociais, a gente vai ver só coisa ruim. Tem esse perfil aqui no TikTok, que é o Só Notícia Boa. E diz aqui que é o primeiro portal... Meu Deus do céu, calma. Bloqueia. Diz aqui que é o primeiro portal de notícia boa no Brasil. E aí tem um portal de notícias também, não é só os vídeos, né? Deixa eu abrir aqui o link. E olha só, é muito legal isso daqui. Prontuário do Afeto emociona pacientes em hospital público. Respostas na recuperação. Neto mostra viagem de 6 horas ao lado da avó. Mimos e comidinhas. Campanha para caramelo ser reconhecido como raça de cachorro cresce no Brasil. Jovem que sofreu AVC mostra como está se recuperando e ganha força de internautas. Homem cuida e dá mamadeira para cachorro adulto resgatado. Ele conversa com a gente. Aos 91 anos, ator Otton Basso entrega peça em São Paulo Não Me Entrego Não. Menor gatinho selvagem da terra é flagrado por câmera pela primeira vez. Enfim, são só notícias positivas. E cara, é muito bacana que aqui você se informa e acaba se sentindo cada vez mais feliz. Porque você optou por ver essas notícias. Sobrevivente, só notícia boa te patrocinou? Não, mas talvez tenha outros sites concorrentes também, porque foi o único que eu vi dessa temática. Mas é muito bom você, por conta própria, procurar notícias positivas. O pescador Luiz e o amigo dele deram carona ao tamanduá mirim, que entrou no barco de pesca deles em um rio, no Pará. A gente vai ver. Olha aí, nós vamos tirar nosso camarão. Rapaz, por que esse tamanduá estão atravessando esse rio, será? Ixi, passa por cima do bicho, cara. Olha, velho, é o bichinho. Aê, bro! Pronto! Meu Deus, cara, ensopadaço. Luiz, mais um! Mais um, tropa. Mais um? Tinha outro? Aqui o salvamento aqui, ó. Acho que vai ser muito grande, sabe, assim, velho. Mais um salvamento. O tamanduá aqui não é o mesmo tamanduá, é diferente, assim. E esse é mais bravo ainda, ó. Ele tá em posição de ataque, viu? Tipo assim, vocês me salvaram, mas não chega perto, não. Olha essa carinha gostosa, bicho. Olha que fofinho. Pega a mão aqui, bro. Pega a mão aqui. Filha da puta. Luiz, bora que nós vamos soltar ele lá pra ele agora. Liga o motor aí. E aí, Eita, o cara tá nervoso. Esse agora, mano. Sim, ele tá em pezinho, filho. Vai dar nesse tamanduá, mano. Olha se ele vir por cima de mim, eu vou pular na água. Luiz, e agora? Esse bicho tá manso. Passa pra cá, cara, e deixa ele ir pra nova conta.
Foi um jumpscare, velho. Eu tive um susto aqui, cara. Quase caí da cadeira. Que idiota, eu me assustei com o tamanduá. Eu tô chorando. Eu tô chorando. Pô, Luiz, liga, bora parar na beira lá. O cara vai tentar de novo passar. Meu Deus! Hoje eu vou mostrar pra vocês como Cara, eu já vi esse vídeo, como fazer pão de neném. É muito bom, muito bom. se faz um pão. Primeiro, o que a gente faz? A gente amassa o pão. Amassa o pão, amassa o pão, amassa o pão, amassa o pão, amassa o pão. Amassa bem, tem que amassar bem, tem que amassar bem. Que risadinha gostosa, cara. E agora? Agora a gente corta o pão, 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 corta o pão. E agora? Agora a gente vai botar ele no forninho. Bota no forninho. Vamos botar no forninho. Que sorriso gostoso, cara. Olha essa carinha. E agora o que a gente faz? A gente come o pão. Come o pão. Quantos aninhos? 22 de abril eu fiquei bem mais nova. Quanto? 102, 102 anos? Quantos remédios a senhora toma por dia? né? Quantos remédios a senhora toma por dia? Eu tomo, se eu achar, eu tomo 2 copos de cerveja, Se eu achar. 3. Remédio eu não tomo, não. Pelo amor de Deus, vovó! Não sou sua avó, não, cara. Não sou sua avó, não. Ah, cara, que bonitinho o sorrisinho do recém-nascido pro pai. Enfim, essas notícias, só da gente ver já dá uma espécie de esperança na humanidade, né? Então não é parar de ver notícia negativa, mas é a gente também conscientemente procurar notícias positivas pra ver. O que a gente precisa é aprender a dar um tempo pro cérebro respirar, de tanto caos, de tanto problema. Então reduzir o consumo da negatividade é algo bacana. Você tem que buscar conteúdos que nutrem você, não só os conteúdos que te chocam. E é isso que vai te deixar menos animal e mais humano de novo. Por isso eu tenho uma proposta pra você nesse vídeo. Pra você fazer um detox de negatividade. Eu vou te explicar como. São 3 passos, tá? O primeiro passo é você parar de assistir assuntos relacionados à política ou diminuir a frequência de assuntos relacionados à política. Se o Lula vai destruir o Brasil, pouco importa. Se o Biruliro fez algum movimento, vai ser preso, vai ficar inelegível, vai perder inelegibilidade, pouco importa. Se a deputada Nicole apareceu em mais um vídeo, pouco importa. Talvez seja interessante pra você ignorar. Ah, sobrevivente, então esse é seu plano. Você quer que eu seja um ignorante sobrevivente. Mas justamente o ignorante, porque ignorante é quem ignora. É pra você ignorar essas coisas. E se isso for te fazer bem, sim, eu estou te pedindo pra ser um ignorante. Eu mesmo só consumo política por causa do canal, porque eu sou obrigado. Dá pra ver o meu desconhecimento absurdo nessa área quando eu gravo vídeos sobre isso ou sobre economia. Você não tem um canal te obrigando a fazer isso, então, cara, diminui um pouco a pegada nos vídeos políticos. O segundo passo desse detox é você esquecer desvivamentos, facções criminosas, o crime em São Paulo, o crime no Rio, sei lá. Esquece toda essa parada de crimes, de bandidos, de roubo, de assalto. Pelo menos notícias relacionadas a isso. Pode ser mais interessante focar nas coisas que estão sob o seu controle. Os estoicos, por exemplo, como Sêneca, como Epiteto... A sobrevivente é Epicteto. Epiteto e Marco Aurélio já diziam lá atrás. Lá ele, né? Eles já diziam que o mapa mental morreu 2 vezes. Ah, eu não aguento mais. Quero me aposentar. Enfim, nosso querido papai Marco Aurélio e outros filósofos falaram: foca só no que está sob o seu controle. E o que está sob o seu controle? O que você consome, as suas escolhas, as suas reações, o que você decide fazer com o seu tempo. O resto o cara aceita e segue. Agora o que não está sob o seu controle? A próxima tragédia do jornal, a crise política, o preço do dólar, a burrada que alguém fez a 3.000 quilômetros de distância, tudo isso não importa. Você se apega a essas coisas e essas coisas não importam pra você. A única coisa que importa é o que você consome, o que você escolhe consumir. Ai, sobrevivente, aparece pra mim no feed. Você escolheu consumir aquilo.
O que importa são as suas escolhas, as suas reações, o que você decide fazer com o seu tempo. Se você vê notícia negativa sendo jogada à torta direita no seu feed, a culpa é sua. É você que alimenta o algoritmo com isso. Quando você fica preso no que você não controla, você vai sofrer à toa. Já quando você age só no que você controla, você ganha paz e você foge desse efeito negativo das notícias. E o terceiro passo do nosso detox é você não fugir da negatividade. Não é você ser aquele cara que tem medo de ver o jornal. Ai meu Deus, o William Bonner está se aproximando. Boa noite. Ah! É você entender que a negatividade não pode ser tudo que você consome e nem mesmo ser uma fonte de vício para você. E tudo isso é bem difícil de discernir. Vamos ser sinceros, é bem difícil saber até que ponto uma notícia tá fazendo mal pra gente, até que ponto uma notícia tá só informando a gente, mas é possível. Só de reduzir o consumo de notícias negativas, mesmo que você não deixe de ver todas, já é uma vitória. Uma vitória maior, por exemplo, do que se inscrever no canal e ativar o sino de notificações. Você sente que você está consumindo demais notícias negativas? Enquanto você me responde aí nos comentários e você deixou o seu comentário, você deixou um oi sobrevivente, eu quero agradecer aos nossos membros. A cada um de vocês que tem me ajudado a bancar esse canal, mesmo eu doente, pelo amor de Deus. Imagens, me dê imagens. E quero agradecer de verdade a cada um de vocês. Seria impossível manter tudo isso daqui sem a ajuda de vocês. Lembrando que existem membros apoiadores, membros alunos, membros patrocinadores. E você pode ver no canto direito aí da tela todos os benefícios que você pode ter direito. Se você quiser se tornar um membro, é só você clicar em assinar, num botão que fica aí do lado da foto de perfil, debaixo do vídeo. E se você não quiser, tá tudo bem, tamo em paz. Eu sou muito grato por você comentar nos vídeos, por você curtir, por você compartilhar. Então, obrigado pela sua existência e por ajudar, de verdade, esse canal. Eu sei que às vezes eu exagero na zoeira e tal, mas é pra passar a mensagem de maneira melhor pra você. Eu quero agradecer também ao Igor, o amor da minha vida. Um beijo, Igor. Agradecer ao Abominável Pé Médio, ao Zero, ao Samuel Melo PS5, beijo, Samuel. Agradecer também ao Cícero FYT, ao Australopiteco, ao Weasley. Agradecer ao Rusber. Agradecer também aqui, obrigado aqui, ao Dev Victor, ao Augusto Rezende, meu presidente, ao Marcos Vinícius e agradecer ao Eduardo. Voltando aqui pro nosso mapa mental, eu espero que esse vídeo tenha acendido um alarmezinho na sua cabeça de que talvez seja bom você dar uma maneirada nos conteúdos que você está consumindo. Mas eu espero de verdade que esse vídeo tenha te feito bem, que não tenha sido um vídeo negativo, e espero que você possa continuar me acompanhando, embora eu entenda se você não conseguir, porque meu conteúdo é meio ruim mesmo nesse sentido de negatividade. Mas espero que esteja tudo bem, eu vou descansar agora, porque eu acho que eu tô começando a ficar com febre. Um beijo, a gente se vê no próximo conteúdo.